Glória a Deus. Amém, Jesus. Então vamos entrar na palavra. Qual é o tema que a gente vai ministrar aqui nessa noite? Eu não abro mão da minha família. E a gente vai ministrar essa palavra, irmãos, que Deus colocou nos nossos corações. E o texto que revela isso é primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. A gente vai ler 6 versículos e vamos conversar sobre esse tema. Foi isso que Davi vivenciou nesse capítulo. Davi e os seus homens não abriram mão de resgatar as suas famílias que foram raptadas. Então, se Davi, irmãos, lutou para resgatar as suas famílias, a família dele, a família dos seus soldados, nós queremos também viver essa batalha que é nossa, essa batalha de resgate das nossas famílias, pois nós queremos ver a nossa família caminhando no Senhor. E nós podemos até falar de um testemunho. Eu lembro que quando a gente começou a caminhar no Ministério SEI, eu e minha esposa, a gente fez um propósito de oração para que o Senhor despertasse o coração de Natan, para que ele caminhasse com Cristo, para que ele confirmasse a sua fé em Jesus Cristo. Nós orávamos por ele, nós no nosso quarto clamávamos por ele, invocávamos a Deus: Senhor, toca no coração dele, Senhor, desperta o coração dele. E de repente, Conceição, ele foi num retiro e voltou dizendo: Pai, eu quero me batizar. Que alegria, irmãos, foi aquele momento. Então ele se batizou, confirmou a sua fé em Cristo e hoje está aí trabalhando para Jesus, aprendendo bateria, se esforçando para avançar no Senhor. O que é isso? Resposta de Deus às nossas orações. Então, se nós clamarmos, se nós invocarmos, se nós nos derramarmos na presença do nosso Deus, Deus pode fazer grandes coisas nas nossas famílias. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 6. Posso ler? Então diz assim a palavra de Deus, irmãos. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Agora o verso 2, a coisa piora. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Verso 3. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativos, a Ainoã, a Jezreelita e a Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. Verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas mulheres. Presta bem atenção nessa última frase, que vai fazer a mudança em todo esse quadro caótico que nós lemos até aqui. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. É a atitude, irmãos, que muda tudo. Senhor, nós lemos a sua palavra e nesse momento pedimos ao teu Santo Espírito que nos dê capacidade, Senhor, de ministrar a tua palavra com clareza, de forma inteligível, porque nós queremos sair daqui, Senhor, confiantes de que o Senhor pode nos usar para impactar as nossas famílias. Nós queremos, como Davi e os seus homens, Senhor, lutar essa que é a maior das nossas guerras, uma guerra em prol
da transformação, da restituição das nossas famílias. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmão, ser perseguido é uma coisa muito dolorosa, muito angustiante. Todos nós sabemos disso. Mas imagine você viver anos e anos debaixo de perseguição. Foi isso que aconteceu com Davi, quando Deus o escolheu para ser o futuro rei de Israel. Davi foi ungido, cresceu, se destacou, e a partir daí Saul passou a perseguir a sua vida. E nessa perseguição, Davi levou vários anos debaixo de forte perseguição. Em vários momentos, Conceição, a vida de Davi ficou em risco. Quase que Saul colocava as mãos em Davi para acabar com a sua vida. Mas a graça de Deus sempre o livrava e ele conseguia fugir. Mas chegou um momento, irmãos, na vida de Davi que ele cansou disso tudo. Depois de vários anos sendo perseguido, Davi chegou para si mesmo e pensou: olha, chega, eu não aguento mais viver debaixo de perseguição. Tenho vivido como um foragido do rei, tenho vivido como um fugitivo, tenho passado pelos desertos, pelas cavernas, tenho vivido risco de vida e não dá mais para mim. Cheguei no meu limite, eu não aguento mais viver essa perseguição. E Davi tomou uma medida drástica. O que ele fez? Resolveu deixar o seu país e se mudar para o exterior. Davi arrumou a sua mala com seus 600 homens, com a sua tropa de elite, deixou o seu país, a terra de Israel, deixou a sua pátria e foi morar no exterior, foi morar na Filistia, na terra dos seus inimigos. Olha que coisa trágica, irmãos. Olha o que a perseguição produziu na vida de Davi. O levou a uma decisão trágica, drástica, deixar o seu país para morar no exterior, mas morar no exterior, na terra dos inimigos do povo de Deus. E ele ficou lá durante 1 ano e 4 meses. Enquanto estava lá, morando na Filistia, nesse período de 1 ano e 4 meses, uma nova guerra explodiu, uma nova batalha explodiu entre Israel e os filisteus. E aonde que Davi estava morando? Davi estava morando na Filistia. Davi estava morando na terra dos filisteus. E quando ele tomou conhecimento dessa guerra entre Israel e a Filistia, ele se apresentou para lutar, irmãos, para guerrear ao lado dos filisteus. Porque quando ele foi morar na Filistia, ele se tornou servo de um rei filisteu chamado Aquis. E se tornou guarda-costa pessoal desse rei. E servia esse rei com muita lealdade. Quando a guerra estourou contra o seu próprio povo, Davi se apresentou com a sua tropa para guerrear ao lado dos filisteus contra o seu próprio povo. Davi queria entrar nessa guerra, mas os príncipes filisteus fizeram um conselho, fizeram uma reunião e desconfiaram de Davi e resolveram dispensar Davi dessa guerra. Porque ele era o guarda pessoal de um dos reis filisteus. Mas os outros príncipes filisteus não confiavam em Davi, não queriam levar Davi para essa guerra contra Israel. E pediram que ele fosse dispensado, mandaram que ele fosse dispensado. Porque esses príncipes filisteus pensaram o seguinte: olha, vai que no campo de batalha, o amor pela sua pátria, o amor pelo seu país, fale mais alto, e ele resolve nos trair e mudar de lado e ir para Israel e guerreia contra nós. Então, mande ele embora para casa. O rei Aquis, então, chama Davi e o dispensa. Davi fica muito chateado, irmãos. Davi fica muito desapontado, porque ele queria mostrar sua lealdade ao rei Aquis, como guarda-costa pessoal dele. Ele queria entrar nessa guerra e guerrear contra Saul, que passou vários anos da sua vida lhe perseguindo. Mas ele foi dispensado dessa guerra. E quando ele recebeu essa dispensa, irmãos, ele não se conformou. Ele contestou. Ele queria entrar nessa guerra, ele queria entrar nesse combate, ele queria marchar para o campo de batalha e guerrear contra o seu próprio povo a favor dos filisteus. Mas não teve jeito para Davi, irmãos. Ele foi dispensado dessa guerra, ele foi mandado para casa. E aqui a gente vê algo muito interessante, porque essa dispensa não foi uma dispensa qualquer. Essa dispensa
por detrás dela, por detrás, Rodrigo, evangelista Rodrigo, da desconfiança dos filisteus em relação a Davi, para dispensá-lo, tinha, de certa forma, uma providência de Deus. Davi queria gastar energia, Davi queria gastar o seu vigor, Davi queria comprar uma briga, uma guerra que não era sua. Davi queria entrar numa guerra que não era a guerra dele, mas foi dispensado, porque na verdade uma outra guerra estava ali esperando. A guerra verdadeira de Davi estava ali esperando. E qual era a guerra, irmãos, que estava ali esperando? É a guerra em prol da sua família, porque quando ele chegou em casa, a sua família havia sido sequestrada. E imagine, irmãos, se Davi estivesse lá no campo de batalha, guerreando a favor dos filisteus, investindo energia, investindo vigor, investindo tempo, entregando a sua vida naquela batalha que não era dele, ele não teria condições de guerrear a guerra que era dele. E qual era a guerra dele? Qual era a verdadeira batalha de Davi, irmãos? A batalha em prol da restauração da sua família. Ele precisava de energia, ele precisava de vigor, ele precisava de força para entrar em campo de batalha, para trazer de volta a sua mulher, os seus filhos e restituí-los à sua família. Então veja, irmãos, quando os filisteus dispensaram Davi dessa guerra, era a providência de Deus, porque Deus não queria que Davi entrasse em batalha que não era dele. E nós precisamos pedir discernimento do Espírito de Deus na nossa vida, porque às vezes a gente compra a batalha, quer entrar em batalha que não é nossa. A gente quer guerrear a guerra que não nos pertence. Olha o que aconteceu com Davi. Davi pode ir para casa, pode ir embora. Você está dispensado dessa guerra. Não, rei Aquis. Eu sou o teu guarda-costas pessoal, eu quero entrar nessa guerra, eu quero entrar nessa batalha, eu quero entrar nesse combate. Não, você vai embora para casa. E às vezes Deus tem que fazer isso na nossa vida. Às vezes a providência de Deus tem que agir na nossa vida para nos dispensar de guerras que nós queremos entrar, que não é nosso, que não nos compete, que não tem nada a ver conosco. Porque Ele quer, irmãos, que a gente concentre a nossa força, o nosso alvo, o nosso objetivo na batalha que Ele colocou nas nossas mãos. E qual é a batalha que Ele colocou nas nossas mãos? E qual é a batalha que Ele colocou nas mãos de Davi? Davi precisava entrar no campo de batalha, ele precisava entrar no combate para trazer de volta toda a sua família que foi roubada, sequestrada e raptada. E é isso que Deus, irmãos, está nos chamando nesse momento. Nós temos orado muito, nós temos clamado muito, nós temos nos lançado aos pés do Senhor, pedindo a Deus: Senhor, mostra para nós, Senhor, ilumine o nosso entendimento. E o Senhor tem falado: clame pela tua família, clame pelas famílias da minha igreja, clame pela família do meu povo. Você está pronto para entrar no combate que te pertence, irmãos? Esse combate, irmãos, foi maravilhoso para Davi no sentido do propósito. Qual é o propósito? Eu vou lá não em prol dos filisteus, eu vou lá não em prol de Aquis, as minhas mulheres estão lá, os meus filhos estão nas mãos dos amalequitas. E mais ainda, irmãos, não era só pela família dele que ele estava guerreando e brigando. Davi entendeu que a família dos seus soldados e a família dos seus valentes também precisavam ser resgatadas. Então Davi sabia que a briga dele, a guerra dele, o combate dele era em prol da sua família e em prol da família dos seus soldados. Nós queremos de volta a minha família e eu quero de volta também a família dos meus soldados e dos meus guerreiros. Que coisa linda, irmãos, quando Deus nos chama para a verdadeira batalha da nossa vida. Olha, eu tenho uma batalha em prol da minha família. Você tem uma batalha em prol da sua família? Você foi chamado para entrar nesse campo de batalha, em prol do resgate e da restauração da sua família. Mas ao mesmo tempo que você foi chamado para entrar no campo de batalha em prol da sua família, você também é chamado para entrar no campo de batalha em prol da família do seu irmão. Irmão, 600 homens
Mas Davi perderam as suas famílias. E todos eles precisavam resgatar as suas famílias. E, portanto, se lançaram no campo de batalha, doando a sua vida para a verdadeira causa que lhe competia, a causa da sua família. Irmãos, o contexto aqui, como é que vai funcionar? Bom, eu separei aqui, dentro dessa batalha, dentro desse episódio, alguns pontos interessantes. Porque a gente já sabe que Davi foi dispensado de uma guerra que não era dele. Não tinha nada a ver com ele guerrear em prol dos filisteus. Tinha a ver com ele guerrear em prol da sua família. Mas como é que acontece aqui? Esse texto que nós lemos, irmãos, tem vários versículos, mas dá para a gente tirar aqui alguns pontos interessantes, para a gente entender como que a gente vai vivenciar esse embate em prol das nossas famílias. Do versículo 1 ao versículo 6 que nós lemos, a primeira coisa que vai acontecer é a chegada traumática. Quem já viveu uma chegada traumática, irmãos? Bom, Davi foi para casa, como nós vimos aqui, ele foi dispensado de uma guerra. Ele e os seus soldados estavam indo para casa. E a casa dele, nesse sentido, era nessa cidade de Ziglac. Ele com seus soldados, suas famílias, moravam lá. E eles vinham pelo caminho, marchando, durante 3 dias, para voltar para casa. E quando chegaram em casa, tiveram a chegada mais traumática das suas vidas. Porque enquanto eles iam se aproximando da cidade onde eles moravam, o que eles viam subindo aos céus? As fumaças. A fumaça da cidade arrasada subiu aos céus. Como assim? Nós saímos, a cidade estava em pé, e agora a gente está voltando, o que a gente vê é a fumaça subindo aos céus. Na medida que eles se aproximaram e entraram na cidade, eles não acreditaram, Miguel, naquilo que os seus olhos viam. Eles viram a cidade totalmente arruinada, queimada no fogo, aos escombros, destruída. A única coisa que tinha ali era fumaça subindo ao céu. Eles chegaram na cidade e encontraram um silêncio total, um vazio total. Cadê minha mulher? Cadê os meus filhos? E você sabe que quando o soldado ele volta de uma guerra, qual é o grande prazer que ele tem? Não sei se você já acompanhou pela internet a chegada dos soldados americanos de outros países aos seus lares. Eles vêm por detrás assim da sua esposa, e quando a sua esposa olha, ganha um susto, chora, ri, pula, abraça, porque é uma chegada alegre, uma chegada contente. Ele foi na guerra, voltou e encontrou ali a sua mulher para lhe receber. E quando volta também, o filho se lança ao seu pescoço, se joga no seu colo. E nenhum desses homens, irmãos, tiveram esse privilégio. Chegaram em casa e o que eles encontraram foi ruína e perda total. Não tinha o filho para correr aos braços de Davi e dizer: papai, que bom que você chegou em casa. Não tinha a sua esposa para lhe abraçar e lhe dar um beijo. Ele e os 600 soldados que voltaram com ele não tiveram esse privilégio, tiveram uma chegada traumática, ruína e perda total. Irmãos, essa chegada foi tão terrível na vida desses soldados, que o texto mostra para a gente que eles fizeram um pranto exaustivo. O texto diz aqui, no verso 4, que ele, Davi, e os seus soldados choraram até não ter mais força alguma. Levantaram a voz e choraram até não ter mais força. São homens valentes, homens de guerra. Quando a gente lê a história desse pilotão que estava com Davi, a gente encontra homens que enfrentam gigantes, enfrentam leões, homens que lutam com a espada na mão até cansar, mas não abrem mão da espada na guerra. Homens que vão para o campo de batalha, estão acostumados a ver sangue descendo, braços, antebraço, pernas sendo mutiladas, cabeça sendo arrancada. Homens que têm sangue nos olhos, mas quando chegarem em casa, não viram as suas mulheres e as suas crianças. Esses homens pareciam crianças chorando de tanto desespero. Choraram até não ter mais força. Essa chegada traumática aumentou a sua carga quando eles começaram a buscar um bode expiatório para
entender a causa dessa destruição. Quando eles chegaram ali, não viram suas filhas e não viram as suas esposas e viram toda a cidade destruída, depois de chorar, eles começaram a buscar quem era o culpado. Quem é o culpado disso tudo? E esses homens, irmãos, com o coração dilacerado, precisava achar um culpado para descarregar o seu ódio, para descarregar a sua ira. Não tinha ali nenhum soldado amalequita para que eles guerreassem, para que eles brigassem. Eles precisaram encontrar um bode expiatório para culpar e poder descarregar a sua ira. E quem que eles culparam, irmãos? Culparam a Davi. Davi, o culpado disso tudo é você. Nós te acompanhamos. Se nós não tivéssemos te acompanhado, nós não teríamos perdido as nossas mulheres, nós não teríamos perdido as nossas filhas e os nossos filhos. Você é o culpado, você merece morrer e nós iremos te apedrejar. Olha o que diz o verso 6. E Davi muito se angustiou. Davi aqui, irmãos, está vivendo duas dores. A dor da perda das suas mulheres e a dor da perda dos seus filhos. E está vivendo também a dor da culpa lhe imputada. Apontaram para Davi e disseram: Davi, você é o único culpado disso tudo que está acontecendo na nossa vida. E nós iremos te apedrejar. E aí Davi cai numa angústia profunda. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque a alma do povo estava em amargura. Irmãos, isso aqui que está acontecendo é muito atual. Quando a gente se encontra numa amargura profunda, quando a gente se encontra em confusão de mente, a gente sempre busca alguém para culpar e descarregar as nossas dores. Quando a gente se encontra amargurado, ressentido por alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, a gente sempre tenta buscar um culpado, um bode expiatório para descarregar a nossa ira, a nossa fúria. Foi isso que os soldados de Davi fizeram. Eram homens que saíam com ele todos os dias da sua vida. Eram homens que estavam com ele, homens que eram leais a ele, homens que deram as suas vidas várias vezes por Davi. Mas diante dessa amargura, diante dessa perda, eles se aprofundaram na amargura a tal ponto de perder a razão e o discernimento, irmãos. Vamos apedrejar Davi, porque ele é culpado disso tudo. Isso psicologicamente acontece conosco também, porque na nossa dor, na nossa guerra, na nossa batalha, a gente quer encontrar um culpado para descarregar as nossas dores, para descarregar a nossa ira, para descarregar a nossa raiva, digamos assim. Mas, irmãos, a gente tem alguém que a gente pode lançar, sim, as nossas culpas. A gente tem alguém, sim, que a gente pode lançar as nossas dores. Nesse caso aqui, eles estão errando, porque querem culpar Davi, e Davi tem que carregar no seu coração essa angústia. Mas nós temos alguém que a gente pode lançar a nossa culpa. E esse alguém se chama Jesus, que carregou as nossas culpas e as nossas dores. Nós, quando entendemos isso, nós lançamos nele: Senhor, eu lanço a Ti a minha culpa, eu lanço a Ti a dor, eu lanço a Ti tudo isso. Mas para a gente lançar nele, a gente precisa reconhecer. A gente precisa reconhecer. E quando a gente reconhece, irmãos, a gente lança na pessoa certa. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Quando a gente reconhece aquilo que em nós precisa ser consertado, a gente joga em Jesus: Jesus, eu lanço em Ti, eu reconheço, eu preciso ser aprimorado, eu preciso ser transformado, eu preciso ser aperfeiçoado, e lanço no Senhor as minhas dores e as minhas culpas, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Irmãos, não adianta a gente jogar a culpa no lado errado. A gente precisa entender que Jesus é aquele que carregou a nossa culpa e as nossas dores, e a gente precisa reconhecer isso e lançar na pessoa certa, porque a partir daí começa um processo de restauração e transformação nas nossas vidas. Veja o que o texto diz a partir do verso 7. Depois dessa chegada traumática, Davi vai viver uma resposta animadora. Verso 7, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço aqui o éfode. E
Abiatar trouxe o éfode a Davi. Verso 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Senhor, eu vou perseguir essa tropa? Senhor, eu vou alcançá-los? E o Senhor disse a Davi, persegue, porque de certo alcançará e libertará tudo, irmãos. Davi estava angustiado junto com seus homens. Eles viveram uma chegada traumática a ponto de chorar, de não ter mais força. Mas Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Ele tomou uma atitude de se fortalecer no Senhor. E quando, irmãos, nós nos fortalecemos no Senhor, nós somos despertados a buscar a direção que vem dele. Nesse cenário onde Davi não tinha resposta, nesse cenário onde Davi não tinha para onde olhar, ele se esforçou em Deus e buscou ao Senhor. E qual foi a resposta de Deus para a sua vida? Vai, porque você vai libertar tudo e vai trazer de volta. Irmãos, no cenário caótico, no cenário de dor, no cenário de angústia, de amargura, Deus sempre traz uma resposta que transforma a nossa vida por meio da sua palavra. Por isso que a gente se apega tanto a essa palavra, irmãos. Porque quando a gente olha para o cenário de dor, no cenário de angústia, no cenário de amargura, nós encontramos em Cristo, em sua palavra, uma resposta que pode mudar a nossa vida. Agora, quando Deus fala conosco, irmãos, qual é a atitude? Deus deu a resposta a Davi, pode ir, porque você vai trazer tudo de volta. Deus lhe deu a garantia de que as suas mulheres e os seus filhos, e os filhos dos seus soldados, e as mulheres dos seus soldados, seriam resgatados. Ele deu essa garantia, a palavra de Deus lhe garantiu. E qual foi a sequência do comportamento de Davi? Animado por essa palavra, animado pela garantia do Senhor, Davi partiu para o resgate de toda a sua família. Verso 8, partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. O que você vai fazer, irmãos, quando Deus fala contigo? O que nós somos chamados a fazer quando Deus fala conosco? Quando Deus fala conosco, irmão, não tem mais como ficar sentado. Quando Deus fala conosco, não tem mais como ficar parado. Quando Deus fala conosco, não tem mais como viver inércia, porque quando Deus fala conosco, a nossa vida entra em movimento. Deus falou com Davi, Davi partiu e marchou em direção ao seu alvo. Você tem um alvo aqui nessa noite? Qual é o nosso alvo, irmãos? Nós temos um alvo, e o nosso alvo é lutar em prol das nossas famílias e pedir a Deus, Senhor, eu quero viver uma transformação, eu quero viver uma nova vida, eu quero lutar até as últimas forças, porque o Senhor diz na sua palavra que pode transformar e libertar a minha família. Nós não podemos parar, irmãos. Quando Davi recebeu a palavra de Deus, a sua postura foi partir para cima dos seus adversários. E quando essa tropa partiu, é preciso conhecer os nossos limites. 600 homens, animados por aquela palavra, pode ir, porque vocês irão resgatar tudo. 600 homens marcharam, valentes, com um propósito no coração, nós iremos resgatar as nossas famílias, iremos trazer todo mundo de volta. Existia uma marcha firme, animada, valente, mas de repente, 200 homens começou a cansar, e percebeu que não conseguia ir à frente, e por isso, 200 soldados pararam no rio, e ficaram ali. 400 homens prosseguiram adiante, até o campo de batalha. Esses 200 homens, eles queriam resgatar as suas famílias. Esses 200 homens queriam resgatar os seus filhos, mas eles não tinham mais força. Eles não tinham mais força para continuar. Eles não conseguiam atravessar o rio, por isso pararam e descansaram na beira do rio. E os outros 400, irmãos, assumiram a responsabilidade de ir adiante e resgatar tudo, até a família desses que ficaram na beira do rio. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender qual é o nosso limite. Pastor, eu estou cansado. Pastor, o meu limite é aqui. Tudo bem, pode ficar aí.
mas nós iremos, porque nós temos um propósito, e o nosso propósito é lutar em prol do resgate das nossas famílias. E a gente precisa ter graça com quem não consegue ir adiante. Você não pode ir adiante, eu vou por você e vou lutar por você. Aí pode se inverter, porque quando eu estiver cansado, você vai lutar por mim e vai guerrear por minha família. Então 400 foram, 200 descansaram na beira do rio. E esses 200 irmãos que pararam, eles viveram o descanso responsável. Quem quer descansar aqui nessa noite? Pastor, não consigo ir. Eu estou cansado, eu confesso. Mas se você quer descansar, irmãos, tem que descansar. O descanso responsável. Pastor, me ensina o que é esse descanso responsável. Primeiro, descanso responsável sempre será ao lado do rio. O que eles fizeram? Pararam e ficaram onde? Ao lado do rio. 400 foram para o campo de batalha. 200 ficaram onde? Na beira do rio. Irmão, se você estiver cansado, fica ao lado do rio. Deus colocou um rio na nossa vida. Jesus Cristo é o rio de água viva. Quando a gente cansa da batalha, quando a gente cansa da marcha, nós precisamos descansar nesse rio. Está nesse rio. Eu estou cansado, não consigo ir além, mas eu vou ficar na beira do rio. Não se afaste do rio, irmãos. Nós precisamos parar no rio, porque no rio vem alimento. No rio vem o saciamento da nossa sede. E em segundo lugar, o descanso responsável transforma a nossa vida. 200 homens pararam e ficaram na beira do rio. Davi, vai, pode prosseguir, nós não aguentamos. Nessa hora, irmãos, muitos estariam dizendo assim, não, vamos lá gente, levanta aí, vamos embora. Não, vamos sim. Davi não fez isso. Os 400 homens também não fizeram isso. Deixaram os 200 na beira do rio e prosseguiram adiante no campo de batalha. Com compromisso em prol das suas famílias e com compromisso em prol da família desse pessoal que estava na beira do rio. Você não tem força, você chegou no seu limite, mas eu posso atravessar e ir adiante. Fique aqui, porque eu vou lá resgatar a sua família para você também. Sabe o que é isso, irmãos? Comunhão, unidade, harmonia. A sua família tem implicação na minha família. A minha família tem implicação na sua família. Nós estamos combatendo em prol das nossas famílias. Eu quero guerrear em prol da minha família, mas eu quero guerrear também em prol da sua família. Se você estiver cansado, chegou no seu limite, eu quero guerrear em prol da sua vida também. É isso que é reino de Deus. Uns cansam, outros prosseguem adiante. Mas quem está na beira do rio, irmãos, ele é transformado numa nova identidade. 400 homens foram para o campo de batalha. Nós somos os combatentes. Nós iremos para o combate. E os 200 que ficaram na beira do rio, vai fazer o quê? Quando a gente entende o que é o descanso responsável, irmãos, a nossa identidade muda. Porque esses homens não tinham mais força para ir para o campo de batalha, mas eles foram transformados em sentinelas de bagagem. Fala isso para o seu irmão, você precisa ser um sentinela de bagagem. Pastor, eu não sei aonde que eu estou nessa tropa. Eu não sei se eu vou chegar no campo de batalha ou se eu vou ser sentinela de bagagem. O importante, irmãos, é que a gente assuma o compromisso que Deus colocou nas nossas vidas. Deus colocou em nossas mãos uma guerra, um combate em prol das nossas famílias. 400 vão para o campo de batalha, mas 200 vão ser vigilantes de bagagem, porque eles precisavam resgatar as suas famílias, mas não podia perder a sua bagagem. Então eles foram e resgataram. Quando voltaram, tiveram as suas bagagens preservadas. Eles voltaram com famílias, mas não perderam a sua bagagem. E a gente sabe que bagagem, irmãos, na linguagem simbólica, refere-se à experiência, refere-se a ferramentas necessárias para continuar o caminho de volta.
era preciso guardar ali o cantil, era preciso guardar ali algumas peças de armadura, enfim, era preciso guardar essas bagagens. Não podia perder nada, não podia perder a família e nem podia perder a sua bagagem, porque na sua bagagem havia ferramenta e armas de guerra. Nós queremos, irmãos, famílias restauradas e bagagens preservadas, porque através da nossa bagagem em Deus, nós temos ferramentas para continuar até o fim nessa batalha. Prosseguindo adiante para fechar essa mensagem, irmãos, depois que eles chegaram no campo de batalha, antes de chegar no campo de batalha, foi preciso transformar o amigo, ou melhor dizendo, foi preciso transformar o inimigo em amigo. Porque no meio da estrada, o que eles encontraram? Um egípcio inimigo. Um egípcio que participou da campanha de sequestro das suas famílias. E quando Davi e os seus homens encontraram esse egípcio, estirado no chão, morrendo amigo, com fome e sede, o nosso inimigo está no meio da estrada, um egípcio que lutou para sequestrar a minha família, um egípcio que lutou para sequestrar os meus filhos. Davi achou esse egípcio abandonado pelos amalequitas no meio da estrada, morrendo de fome e morrendo de sede. O que Davi faz com o inimigo, irmãos? Já que você está morrendo, eu vou deixar você morrer. Você sequestrou a minha família, você sequestrou os meus filhos. Então você merece morrer aí, de fome, amigo. Ou então ele poderia acelerar a morte desse egípcio e dizer, eu vou te matar. Davi deu pão, deu água. Esse inimigo egípcio foi revigorado, a sua vida voltou, ele se fortaleceu, bebeu água, comeu comida, ficou bom. E esse inimigo, irmãos, foi transformado em aliado. E guiou o exército de Davi até encontrar as suas famílias. Um inimigo se tornou um aliado por causa da atitude de Davi, que reflete a atitude que Jesus nos chamou a praticar. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se aquele que te persegue, aquele que te calunia, orai por ele, para que ele seja transformado em filhos de Deus, como você também é filho de Deus. E aí, irmãos, se tornou uma coisa muito irônica, porque 400 homens e Davi foram liderados pelo egípcio. Eu, no passado, roubei a sua família. Eu, no passado, roubei os seus filhos. Mas agora eu vou te guiar para você achar as suas mulheres e você achar os seus filhos e recuperar todas as coisas. É isso que Deus faz na nossa vida, irmãos. Quando a gente serve a Cristo, até os nossos inimigos são transformados em nossos amigos, porque Cristo, Ele tem poder para fazer essa obra. Quando chegou no campo de batalha, Davi feriu seus adversários, recuperou toda a sua família, como a família dos seus soldados, e voltaram para o encontro com aqueles que estavam na beira do rio. Quando voltaram com todas as suas famílias, restauradas e restituídas. Como que nós iremos voltar aqui nessa noite? O Senhor te chamou para uma guerra. Por isso, nós lançamos um propósito de oração de 20 dias. Do dia 10 até o dia 30 de novembro, nós estaremos clamando, invocando o nome do Senhor e pedindo, Senhor, eu quero a minha família avivada. Eu quero a minha vida avivada. Eu quero, Senhor, a minha família restaurada. Eu quero a minha vida, eu quero a minha igreja reflorescendo. Nós temos uma guerra, irmãos. E a guerra já foi mostrada para nós. Eu e você somos chamados a viver essa guerra, que é a nossa guerra em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que nós iremos fazer aqui nessa noite? Nós iremos clamar em prol das nossas famílias. Vamos um louvor